Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. O Weber dos Santos aqui de Araújo, ele escreveu: há muitos homens e mulheres são semelhantes a Maliquias em nosso tempo. Até amanhã ele completa a mensagem aqui. Verdade, existe muitos homens e mulheres que é semelhante a Maliquias, que enganam, que trapaceiam. E também existe muitas pessoas como Moroni, também, que servem a Deus, que procuram fazer o bem. Então, tem dos dois tipos de pessoas, né? A questão é, com quem eu estou parecendo mais? Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo, ele fala, né? Dizendo que sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, ser imitador de Paulo significa estar imitando a Cristo, porque Paulo imita a Cristo. Então, eu gosto muito de dizer, né? Que nós devemos ser como Moroni, porque Moroni, ele tinha a fé firme em Jesus Cristo. Então, nós temos muitas pessoas também que têm a fé firme em Jesus Cristo, tá bom? Gratidão pela sua mensagem, Eber, e gratidão pelas mensagens de todos vocês aqui, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje. Eu vou continuar aqui em Alma, capítulo 47 hoje, tá bom? A gente vai ver aqui, a gente fez um resumo da história de Amalequias aqui ontem, e hoje a gente vai falar como ele fez com que Leonte descesse do monte, né? O que aconteceu aqui? O rei dos Lamanitas ordenou que todos os Lamanitas fossem atacar os Nefitas. Porém, muitos deles não quiseram e se separaram dos Lamanitas. Foi para o monte Ônidas. E lá eles colocaram um homem, né, como seu governante lá, como rei, capitão do chefe dos exércitos, com a firme resolução de que ninguém os faria ir contra os Nefitas. Esse era o propósito deles aqui, tá bom? Mas a Maliquias, ele vai fazer uma estratagema para que ele consiga conquistar todo esse exército aqui, tá bom? Então vamos acompanhar aqui. A Maliquias, ele vai até a beira do monte, ele fica embaixo ali no monte, e ele tenta enviar mensageiros ali para fazer com que Leonte desça, para que ele possa convencer Leonte ali, tá bom? Então vamos ver na história aqui. Primeiro eu vou ler o versículo 6 aqui, mostrando, né, a firme resolução que eles tinham, tá bom? Então, esses que se separaram, né, e subiram a montanha, diz assim sobre eles: e haviam nomeado um homem para ser seu rei e comandante, tendo tomado firme resolução de que ninguém os obrigaria a ir contra os nefitas. Gostei dessa palavra, firme resolução, propósito firme, convicção ali, ninguém vai nos obrigar a ir contra os nefitas. Mas veja só o que acontece, né? A Maliquias fica ali ao pé do monte, acampado com todo o seu exército, e no versículo 10 nós lemos: e aconteceu que quando anoiteceu, ele enviou uma embaixada secreta ao monte Antipas. Bom, veja que a Maliquias, ele manda uma embaixada secreta. Embaixada, né, ela é representante. Então ele mandou homens representando ele para ir chamar lá Leonte, né, para descer ao monte e conversar com ele. Veja que a palavra aqui diz que é uma embaixada secreta, ou seja, ninguém do exército de Leonte, de Amalequias ali sabia disso, tá bom? Porque ele queria realmente era entregar o exército dele na mão de Leonte ali. Então ele manda essa embaixada secreta a esse monte, encarregado de fazer com que o comandante daqueles que se achava no monte, cujo nome era Leonte, descesse ao pé do monte, porque desejava falar-lhe. E aconteceu que, quando recebeu a mensagem, Leonte não ousou descer ao pé do monte. E aconteceu que Amalequias enviou mensageiros pela segunda vez, solicitando que ele descesse. E aconteceu que Leonte não quis descer. E ele enviou mensageiros uma terceira vez. Repare, né, que ele sempre está enviando mensageiros aqui, né? Então, pela terceira vez aqui ele envia mensageiro, a gente vê a persistência, né? A Maliquias, ele é uma personificação do mal. O inimigo, ele não desiste, ele é bem persistente também. Tem uma frase, né, numa música, né, do Jackson do Pandeiro, né? Ela diz assim: o diabo, quando não vem, manda o seu secretário. Eu não vou nessa canoa, não sou otário, né? Então, entrar na canoa com o inimigo aí é ser otário, conforme essa música aqui, porque é uma canoa furada. Então, aquilo que o inimigo pede, nós não devemos fazer. Então, ele estava pedindo para
Leonte descer ao pé do monte. Já insistiu 3 vezes ali e não desceu, né? E essa frase aqui também é um dito popular, né? Que o Jackson do Pandeiro aqui ele pegou, né? Essa frase que diz assim: o diabo, quando não vem, manda os seus secretários. Aqui acontece o oposto, né? Primeiro, a Malaquias manda os seus secretários, essa embaixada, mandou 3 vezes lá. Como Leonte não desceu, ele falou: eu vou lá pessoalmente, né? É o que a gente vai ler aqui no versículo 12. Então a gente vê a persistência dele aqui para fazer com que Leonte desça do monte, um lugar elevado. Isso simbolicamente, né, ter a firme resolução de não descer. Ou seja, nós devemos estar em lugares elevados, nossos pensamentos devem ser elevados, não rebaixar aos padrões do mundo. Versículo 12 diz: e aconteceu que quando viu que não conseguia fazer com que Leonte descesse ao monte, Amalequias subiu ao monte, até o ponto próximo do acampamento de Leonte. E pela 4ª vez mandou a sua mensagem a Leonte, pedindo-lhe que descesse e trouxesse consigo, né, os seus guardas. Olha só, né, ele tenta dar uma sensação de segurança para Leonte. Não, desce só um pouquinho. Não vou pedir mais para você descer a montanha toda, não. Desce só um pouquinho, tá bom? E vem com seus guardas. Não, você está seguro. Então, o inimigo ele tenta mostrar, né, que a gente está seguro, rebaixando só um pouco os nossos padrões. Tá bom? Então nós não podemos nos enganar contra isso, né? Desce só um pouquinho, né? Traz seus guardas, né? Então ele tem aqui a sensação de segurança. E é exatamente o que Leonte vai fazer, ele vai pôr a vida dele em risco quando ele obedece aqui essas palavras aqui de Amalequias. Versículo 13. E aconteceu que quando Leonte desceu com seus guardas até o lugar que Amalequias se achava, Amalequias propôs que descesse com seu exército durante a noite e cercasse o acampamento dos homens que o rei o encarregara de comandar, e que ele, Amalequias, o entregaria nas mãos de Leonte. Se ele o nomeasse comandante, se não ele o nomeasse comandante imediatamente de todo o exército. Então a gente vê aqui a insistência, né, de Amalequias para que ele descesse. Já conseguiu fazer com que ele descesse um pouco ali, tá bom? E agora ele fala: desce com seu exército à noite. A obra do inimigo nas escuras, ninguém está te vendo, pode vir, pode fazer, tá bom? Então ele fez aqui, né? Desce mais um pouquinho, ninguém está vendo. Então é essa artimanha aqui que o inimigo ele usa. Versículo 14. E aconteceu que Leonte desceu com seus homens e cercou os homens de Amalequias, de modo que antes que acordasse, o raiar do dia, foram cercados pelo exército de Leonte. E aconteceu que, quando se viram cercados, suplicaram a Amalequias que lhe permitisse juntar-se a seus irmãos, a fim de não serem destruídos. Ora, era justamente isso que Amalequias desejava. Então, ele desce. A princípio, Leonte ele tem essa sensação de vitória. Agora eu tenho todo o exército na minha mão. Mas olha só, quando ele rebaixou o padrão dele, ouviu o inimigo, agora ele colocou em risco a vida dele. E olha só o que Amalequias vai fazendo aqui. Versículo 16 e 17. E aconteceu que ele entregou aos seus homens, contrariando a ordem do rei. Amalequias entrega o seu exército ali para Leonte, contrariando a ordem que o rei tinha dado para ele. Ora, era isso o que Amalequias desejava, a fim de realizar os seus planos de destronar o rei. Ora, era costume dos lamanitas nomear comandante imediatamente, né, para ser comandante, caso o seu primeiro comandante fosse morto. E aconteceu que Amalequias fez com que os seus servos administrassem venenos aos poucos a Leonte, de modo que ele morreu. Então veja só, ele foi mandando administrar veneno, até que Leonte morreu, né? Então, veja, né? Se ele não tivesse descido a montanha, ele não estaria morto, né? Mas por ele ter descido, ele acabou morrendo, né? Então eu vou ficar com essa parte aqui da mensagem, com esse simbolismo, que nós estamos em lugares elevados, não devemos descer, né? Um exemplo desse para nós é na Bíblia, lá em Neemias capítulo 6, Neemias, ele está na Babilônia, né? Aliás, a Babilônia tinha caído, né? Agora é os sírios e os persas que dominavam. E
Artaxerxes e outros, né, Ciro havia pedido para que ele pudesse voltar, Neemias, e reconstruir as muralhas de Jerusalém. É porque Neemias, ele era um servo muito bom ao rei. E aí o rei, vendo que ele estava triste, perguntou: por que você está tão triste? Ele falou: é porque a minha cidade está devastada, o muro caído, tudo devastado. E aí então, como o rei gostava de Neemias, ele permite então que Neemias volte para a cidade e reconstrua as muralhas lá da cidade. Bom, então Neemias vem e começa a reconstruir as muralhas de Jerusalém. Enquanto ele está reconstruindo as muralhas de Jerusalém, os seus povos vizinhos, os gentios ali, eles estavam querendo destruir Neemias. Eles não queriam que Jerusalém se erguesse novamente. Então, eles pegaram e mandaram mensagens para Neemias dizendo: olha, nós temos aqui uma festa para você, desce e vem comemorar conosco. Bom, mas isso eles não queriam, na verdade, fazer uma homenagem a Neemias, eles queriam matar Neemias. E Neemias ele respondeu dizendo: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Então ele não desce. E aí eles mandam mensagem de novo e de novo, tal como aconteceu com Leonte aqui, mas a diferença é que Neemias ele não cedeu. Ele ficou no alto da muralha, construindo a muralha, e ele não desceu. Eles tentaram de todos os meios destruir Neemias, né? Eles contrataram um profeta falso para falar para Neemias: ó, essa noite vão vir te matar, corre para o templo, né? E nesse caminho eles iriam matar Neemias ali. Então eles fizeram de tudo, até que eles não conseguiram, porque Neemias sempre falava a mesma coisa: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Essa é uma grande frase para nós em nossa vida, né? Não fazer como Leonte, descer só um pouquinho, depois mais um pouquinho, daqui a pouco está lá no pé do monte, se rebaixando aos costumes do mundo. Mas fazer como Neemias, né? Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, tá bom? Nós possamos ter essa firme resolução e ser como Neemias, e não como Leonte, que colocou a vida dele em risco e acabou morrendo, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.